Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, né? Escolhemos trabalhar essa temática já anunciada, né? Jesus e sua proposta de amar. Primeiro porque nós observamos que nós precisamos nos aprofundar nessa orientação que Cristo nos traz, né? As propostas que Ele vem trazer de comportamento que nós devemos ter. Também vemos que a humanidade, de uma forma geral, que nós fazemos parte, está necessitando cada vez mais, né, de Jesus, da sua mensagem, dos seus ensinos. E acreditamos que esses itens que a gente vai tratar, ou a base central do que a gente vai conversar hoje, ela é uma estrutura que nós devemos ter e aprofundar, porque ela é uma base, não só da doutrina espírita, como da mensagem do Cristo, como da lei de Deus. Se nós vamos falar de amar, né, a proposta que Jesus nos traz de amar, não poderíamos deixar de trazer, já na sua introdução, uma mensagem do Evangelho, que é conhecida de nós, né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos trazer muitas referências que estão no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Em cada evangelista, às vezes, traz um pouquinho diferente, mas o contexto é sempre o mesmo. Eu trouxe de Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31, que vai nos dizer: amarás, Jesus, então nos dizendo, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Todos nós a conhecemos, né? De uma forma ou outra, nós já ouvimos. Essa mensagem não é nova. E com certeza vimos ela em muitas outras encarnações antes dessa. Mas e aí? Já conseguimos amar a Deus nessa proposta que Cristo nos faz? Amarás, pois, então, o Senhor teu Deus, né? Amarás a Deus de todo o teu coração. O que Cristo quer dizer nesse momento quando Ele diz de todo o seu coração? Quando nós vamos estudar um pouquinho, né, a visão de como que o povo lá da época de Jesus entendia algumas questões, algumas palavras, qual era o entendimento, nós vamos ver que quando se falava em coração, né, eles estavam sempre falando a sede da alma, né, do espírito. Era esta a visão que eles tinham. Então, toda a base do sentimento. Então, nós trabalhamos hoje, né, essas questões mais com o sentimento. Nós sabemos que a alma não tem um lugar circunscrito no nosso corpo físico, na realidade está ligado, né, molécula a molécula, conforme diz a própria orientação da doutrina espírita. Mas a visão, né, que naquele momento tinha era mais para esse sentido, de todo o sentimento. E nós já conseguimos amar a Deus com todos os nossos sentimentos? O que nos falta para isso? Ainda continua de toda a tua alma, né? Por mais que naquele momento, quando Cristo vai trazer esse conceito, nós não entendíamos muito bem como a alma, mas o Cristo entendia. E que Kardec, já na introdução do Livro dos Espíritos, vai nos esclarecer de uma forma resumida, né? Obviamente, vamos dizer que a alma é o espírito encarnado, ou seja, a condição que nós estamos. Corpo físico, perispírito e o espírito. E por sua vez só podem ser separados, né, didaticamente, porque na verdade não há essa divisão. O que assim acontece na encarnação, então agrega-se o corpo físico e na desencarnação desagrega o corpo físico. Mas enquanto está consolidado na encarnação como nós estamos agora, a ligação é molécula a molécula. Então não há uma possibilidade de divisão, somente na questão teórica. E de todo o teu entendimento. Quando nós olhamos hoje para essa visão, né, de aprendizado que nós estamos tendo, principalmente com a doutrina espírita, né, com a tecnologia também, que é outro impulso, né, que nós estamos tendo
nos aprendizados, que nos força a sair da zona de conforto, né, e a aprender. Mas quando olhamos esse aspecto, né, de todo o entendimento, é aquilo que já temos capacidade de compreender Deus. E qual é essa capacidade que temos? Qual é esse entendimento que podemos ter? Já não é mais aquele Deus antropomórfico. Para nós espíritas, aquele Deus humanizado, antropomórfico, né? Aquele que castiga, que beneficia alguém, prejudica alguém, aquele Deus dos exércitos, né? Que a gente usava até algum tempo atrás, esse não é o Deus que a doutrina nos oferece. Então, aquele Deus único, né? Ou como a pergunta primeiro, o que é Deus, né? Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Ou então, lá na questão 13, vai trazer de uma forma um pouco mais simplificada os atributos divinos. Mas depois, na Gênesis, Kardec desdobra esse assunto, né? E coloca um capítulo inteiro para tratar de Deus. E aí vai nos apresentar esse Deus de amor, Deus de bondade, Deus justo. Não mais aquele Deus criado pelo homem, mas sim o Deus universal, criador de tudo e de todos, aquilo que conhecemos, aquilo que não conhecemos, aquilo que vemos e aquilo que não vemos. Tudo é criação divina. Então, quando vamos avançando o entendimento, e nos favorece a amar mais Deus, porque vamos chegando cada vez mais próximo. Kardec é muito pontual quando ele fala na Gênesis, no capítulo 2, intitulado Deus, que nós não temos capacidade de entrar, né, na intimidade divina, somente quando chegarmos à perfeição, completarmos a nossa jornada. Sabemos que é quando chegarmos a espírito puros. Estamos mais longe que possamos imaginar desse ponto final. Os espíritos vão dizer que nós estamos ainda mais próximo do princípio que do fim. Não conseguimos nem entender muito bem isso. A gente nem sabe muito bem quanto tempo está aí, né? E bastante já. Né? André Luiz dá umas palhinhas para nós, né? Nas obras psicografadas do Chico Xavier, não lembro agora exatamente qual delas. Mas uma das obras ele fala que numa média dos espíritos encarnados na Terra, pelo menos entre o princípio inteligente até o momento atual, já trilharam esses espíritos, que na verdade somos nós, pelo menos 1,5 bilhão de anos. A gente nem sabe o que é 1,5 bilhão de anos. Né? Imagina, né, o que significa isso. E trilhar, de que maneira, a gente nem tem ideia muito bem, né? Porque a gente sabe que a gente passou pelos reinos, né? Mineral, vegetal, hominal, animal e hominal. Estamos agora no hominal, né? Mas a gente não sabe nem muito bem como é que foi essa divisão. Porque na nossa cabeça a gente sempre pensa, né, que isso está como a lei de Darwin, né, que todo o processo ocorre aqui na Terra, né? A gente imagina dessa forma, né? Aí vão ver lá no Livro dos Espíritos os Espíritos vão dizer, né, que o processo nos mundos felizes também há, né, a matéria da mesma forma. Né? Vai ter animais, vai ter vegetais, e esses vegetais são iguais que tem aqui ou diferentes? São mais evoluídos ou menos evoluídos? A gente nem sabe, né? Então, como é que em que momento que há essa troca, essa mudança, né, de fase, a gente não tem a mínima ideia. Mas sabemos que há um processo natural de crescimento. E cada passo que nós vamos dando no sentido do progresso, nós vamos tendo mais capacidade, então, de entender a Deus. E aí ficamos cada vez mais comprometidos com essa compreensão de cumprir com a lei. Que a lei é de amor. A lei universal é de amor. Mas também vai dizer de todas as suas forças, né? Todas as forças. Nós fazemos isso, né? Amar a Deus com todas as nossas forças. Difícil ainda, né? Somos espíritos imperfeitos, não tem nada errado nisso, né? Não somos melhor que isso. Portanto, não conseguimos realizar isso de uma forma plena. Mas o fato de não conseguirmos não significa que não devemos buscar. Porque vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para dominar suas más tendências. Aquele que está sempre à busca de que amanhã seja melhor do que hoje. Dominando, então,
todas as suas mazelas. Vai levar um tempo? Com certeza. Mas se nós não começarmos, vai demorar mais para terminar. Este, então, é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, nos diz Marcos, né? Trazendo as falas do Cristo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amar o próximo como a ti mesmo. Nós nos amamos, porque eu não consigo amar o próximo e não me amar, né? Se eu tenho que amar o próximo como eu me amo, será se eu me amo mesmo? Que amor nós estamos falando? Que proposta de amor é essa? Vocês percebem que o nosso amor ainda é amor, eu gosto de usar a palavra troca, né? Porque é talvez uma que reflete, poderia ser usada das outras, né? Mas nós amamos alguém desde que alguém nos ama. Se alguém diz que não nos ama mais, nós já também já deixamos de lado. Mas essa é a proposta? O amar de Jesus é esse? Claro que não. O amar de Jesus, né, é que não tenha condições alguma para esse amor. Vou adiantar uma fala aqui. Trouxe aqui um pequeno diálogo de Simão Pedro com Jesus. Pedro, pouco antes desse texto, né, dá para entender que Jesus estava falando na pregação daquele dia sobre a questão de amar. Né? Amar os entes queridos, né? Amar ao próximo. E aí Pedro então diz, né? E como devemos proceder quando os amigos não nos entendem? Ou quando nos retribuem com a ingratidão? E essa é uma pergunta que nós fazemos, né? Como eu posso amar, mas ele não gosta de mim, ele não faz o que eu quero, né? Quando eu faço alguma coisa de bom para ele não é ingrato. Não é assim que nós pensamos, né? Pedro tinha a mesma dúvida, né? Como que eu vou amar isso, né? Aí Jesus então vai dizer, né? Pôs o olhar lustro e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero é aquele que nunca espera recompensa. Não espera nada. Esse é o amor que Cristo está propondo. Eu não preciso esperar que ele seja grato, que ele aceite, que ele concorde, que ele puxe o saco, qualquer coisa que a gente possa imaginar. Né? Não tem nada disso. É amar por amar, pelo amor. E nós, quando começamos a raciocinar um pouco mais profundo disso, nós vamos ver que esta é uma condição dos espíritos superiores. Porque nós não temos nada a oferecer a eles. Mas eles continuam nos tutelando. Eles não nos abandonam. Mesmo nós sendo ingratos a eles. E como espíritos imperfeitos, e somos e muito. A renúncia, continua Jesus, é o seu ponto de apoio. Como o ato de dar é a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. Vocês percebem o que Jesus está dizendo aqui? O fato só de eu amar, ter afeição por alguém, isto só já é um tesouro. Eu não preciso esperar que ele faça o mesmo. Porque isso, nós estamos desenvolvendo as nossas capacidades, né? As nossas virtudes, estamos dando os passos mais assertivos no nosso próprio progresso. Quando falamos de progressos, nunca podemos esquecer a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar aos espíritos superiores qual o objetivo da encarnação. Ele não está perguntando desta encarnação, ele está perguntando das encarnações, porque o espírito precisa encarnar. Eles vão responder, então, que é uma vontade de Deus. Começam desta forma. Então não adianta nós acharmos querer ou não querer, né, reencarnar, que vai acontecer. Faz parte da lei. Aceitar ou não aceitar, isso não faz diferença. Porque é lei divina, é assim que Deus o quer. Mas também é para que nós cheguemos à perfeição. Então as encarnações vão propiciar que nós possamos lá na frente chegar à perfeição. Ou por espíritos ou espíritos puros, né? Aí depende
do momento, a espiritualidade vai usar uma terminologia ou outra, ou essa condição para chegar lá na frente, na completude da nossa jornada das encarnações. Os espíritos vão dizer que é onde não precisamos mais reencarnar, não estamos mais no domínio, sobre o domínio da matéria, nós a dominamos, temos domínio sobre nós mesmos, né? Então, o orgulho, o egoísmo, e todas e qualquer deficiência já não existe mais em nós. Então, a encarnação serve para que possamos trilhar esse caminho. Mas eles vão dizer mais ainda nessa questão, dizendo que precisamos, né, nessas encarnações, passar por todas as vicissitudes da vida, passando pelas expiações e provações da jornada. É como nós estamos vivendo, né? Quem de nós não sofre? O capítulo do Evangelho, né, que vai tratar do sofrimento, vai falar que na Terra não existe ninguém que não sofra. Todos que aqui estão sofrem. Todos estão a caminho do progresso. Agora, tendo uma pequena mudança aí, né, uma pequena parcela de espírito encarnando, que já sabemos, né, que estão encarnando, que tem uma capacidade um pouco maior, porque vem nos impulsionar para o progresso desse próximo mudança do plano, né, de provas e expiações para um mundo de regeneração ou regenerado. Mas, de uma forma geral, todos estamos mais ou menos no mesmo pé, no mesmo patamar evolutivo. Em algumas questões um pouquinho mais, outra um pouquinho mais, e assim vamos indo. Mas também vai dizer que essa mesma pergunta ainda vai responder os Espíritos dizendo que a cada um de nós, né, a encarnação serve para que nós possamos cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Já ouvimos muitas vezes falar, né, no termo co-criadores, né? É exatamente isso. É cumprir a parte que nos cabe. E os Espíritos vão dizer em cada fase, independente, em fase que nós estivermos na trajetória. Cada um de nós tem as suas responsabilidades e obrigações perante a própria lei para auxiliar na obra da criação. E amar o próximo, né? Então, vocês percebem que nós precisamos desenvolver, né, essa questão do amor incondicional. No Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, no item 3, vamos encontrar Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Então, muito claro, né? Não é a lei dos homens, né? Nem a lei mosaica, né? Mas as leis de Deus, ao que Jesus ainda ratificou, os 10 mandamentos, né? E baseado sempre na lei do amor. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Vocês veem que a colocação da espiritualidade dentro dessa questão no Evangelho segundo o Espiritismo está exatamente da mesma forma, com outra linguagem, do que a mensagem do Cristo. Porque ele vai dizer que veio trazer o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento. Lá nós vimos do entendimento, aqui fala do adiantamento, que na verdade, quanto mais adiantamos, mais compreendemos, mais entendemos, mais temos capacidade de amar. Então Jesus veio mudar essa rota, né? E dar compreensão daquilo que nos cabe. E aí nós começamos a fazer uma avaliação que a humanidade, né, seja ela a humanidade conhecida, que nós falamos aí, porque nós temos anotações, né, vamos dizer assim, de pelo menos há 6 mil anos, mas a humanidade sabemos que estamos aqui mesmo como espíritos ainda na fase anterior aos espíritos de provas e expiações, né, ainda como espíritos com mais dificuldades, né? Com ainda na condição de espíritos, como é que chama? Fugiu o termo agora. Não, tem outro. Primitivos, obrigado. Os espíritos primitivos, né? Então sabemos que pelo menos isso ocorreu numa faixa entre 200 mil anos a 40 mil anos, pelo menos. André Luiz também traz referências sobre isso. Então vamos dar muito mais do que os 6 mil que a gente conhece. Né? É só numa fase aí que a gente já está mais em condições. A gente não tem certeza absoluta disso, né?
Porque, como diz os espíritos mesmo, né? Todos os espíritos, de uma forma hoje que habitam o planeta, talvez não são daqui, né? Nós já estagiamos em outros lugares. Isso não é a nossa primeira casa, né? E não vai ser a última, né? Porque, na verdade, há uma correlação entre os mundos muito mais próxima do que a gente possa imaginar. Mas só isso já é temática para algumas palestras, né? Voltando à nossa questão, então precisamos, né? Jesus veio trazer, então, essa condição de dar-lhe o verdadeiro sentido. Nós vamos ver que a partir do Cristo, a humanidade deu passou para se ter uma outra rota. Uma rota de mais benevolência, de mais caridade, né, de mais aceitação das dificuldades. Até então era muito radical as coisas, né? Por exemplo, quando Cristo esteve conosco, na sociedade de modo geral, judeus, nós vamos ver muitas anotações disso no Evangelho, inclusive Jesus, né, em alguns momentos de cura, vai, né, se apresenta ao sacerdote, né? Por que ele falava isso? Para que ele fosse lá e fosse registrado como vivo de novo, porque ele já tinha sido riscado da sociedade, ele já não fazia mais parte. Então, quando ficava doente, né, um pai de família ficava doente, normalmente era jogado fora. E quando que mudou isso? Depois do Cristo. As coisas começaram a ir para outro caminho. Não só isso, é um exemplo, né? Tantas outras coisas que foram se ajustando, né? Porque o Cristo é o governador do nosso planeta. Está aqui desde o princípio da criação. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Combatendo, então Jesus combatendo os abusos de práticas exteriores e falsas interpretações. Quando nós lemos esse trechinho, né? O que vem na nossa mente, né? Abusos de práticas exteriores, ou que nós fazíamos antes, né? Ou o que os outros fazem, né? A gente sempre rotula alguém. Mesmo Jesus dizendo, não julgueis. Né? Mas nós continuamos julgando. Mas talvez a proposta não seja para olhar para fora, e sim para dentro, né? Quantas vezes nós ainda continuamos tendo atitudes de práticas exteriores? Nós já entendemos que somos espíritos, não entendemos? Que nossa pátria real é o mundo espiritual. Já não sabemos disso? Já sabemos. Mas damos verdadeiro sentido para esse processo? Já realmente aceitamos isso e trabalhamos 24 horas por dia nesta proposta? Não. Nossa maior tempo e dispêndio de esforços ainda é para algo transitório. Fora. Que não faz parte do nosso eu verdadeiro. Só aí nós vemos que a prática exterior ainda está muito arraigada em nós. Está muito presente em nós. Nós não conseguimos entender, por mais que já sabemos, que somos espíritos eternos a partir da criação e que vamos levar desta jornada, ou mesmo de qualquer jornada física, apenas aquilo que adquirirmos de capacidade intelectual ou moral. Fora isso, o resto tudo fica para trás. Mas todo o nosso esforço ainda é para o resto. Não que a espiritualidade jamais vai desdenhar ou vai dizer que não precisamos nos preocupar. Precisamos sim, com as questões materiais. Mas nós damos só valor para elas, pouco valor para a nossa realidade espiritual. E falsas interpretações. Né? Quem de nós, ainda como espíritos imperfeitos, não puxamos a brasa para o nosso assado, né? Interpretamos, não, mas não é bem desse jeito, é desse jeito aqui, porque isso me ajuda em alguma coisa, né? Como se isso fosse fazer alguma diferença. Né? E assim nós vamos indo, né? Nos enganando, porque somos espíritos infantis, né? É isso que os espíritos dizem, né? Porque nós estamos mais próximos do começo do fim. Então nós precisamos sair dessa infantilidade e adentrar a maturidade. Mas para isso nós temos que deixar de ter esses comportamentos equivocados que temos. Né? De achar que barganhar com Deus, né? A gente vive barganhando. Ó, Deus, hoje eu vou na casa espírita, mas você vê se faz isso por mim, né? Vocês percebem que nós temos ainda muito comportamento equivocado? E não tem nada errado, nós somos assim, né? É importante entender, né? Porque se eu não entendo quem eu sou, né? Depois vamos tratar um pouco mais desse sentido, mas se eu não reconhecer quem sou, como é que eu vou mudar?
Que ferramentas eu vou usar se eu não sei quem eu sou? Eu preciso ter essa consciência. Por mais radical reforma não podia fazê-lo passar do que reduzir esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, já lá no primeiro capítulo, no item 3, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai repetir a fala do Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando: aí estão a lei e todos os profetas. Aí está toda a lei e todos os profetas. Então, tudo que veio antes está circunscrito nessas duas leis, que na verdade é uma só. A gente já vai ver isso um pouquinho para frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados são misericordiosos, no item 18, vamos encontrar Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Vou fazer um parênteses aqui, né? Só estas 4 palavras, né? Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Quanto isso precisa ser meditado? Nós ainda não entendemos quanto a doutrina é consoladora e bendita para nós. A gente não se dá conta disso, né? Mas se usarmos um exemplo, todos nós temos no nosso relacionamento familiares, amigos, né, que são espíritas e que não são espíritas. Como todos nós, né, não vamos ficar para semente, vamos desencarnar, então há o processo de desencarne. Né? O primeiro, no lado não espírita. Né? O que a gente vê normalmente? Revolta. Indignação sobre aquilo, acusação divina, né? Por que Deus fez isso? Essa rebeldia, né? Aflorada, processo de desequilíbrio que às vezes dura anos, porque não aceita o processo. E nós, quando acontece isso do lado de alguém que conhecemos, família, que é espírita, tem o mesmo processo? Não. A dor vai ter, a saudade vai ter, mas não há desequilíbrio. Ou pelo menos deveria ter, né? Por quê? Porque nós já entendemos que a vida continua. A verdadeira pátria é lá do outro lado, nem aqui. Aqui é transitório. É só um processo egóico nós querer segurar os outros aqui. Né? Ele sempre vai ser mais feliz lá do que aqui. Não quer dizer que desencarne vai levar felicidade. Não é isso. Né? Mas lá ele sempre vai estar melhor que aqui. De uma forma geral. Vai ter que ter, né, vai ter que quitar, né, junto à sua consciência, os próprios erros. Mas a vida real é do lado de lá. Felizes, continua o Espírito dizendo, dos que te conhecem, né, conhecem a doutrina espírita, e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para estes, iluminado está o caminho. Quanta luz está sobre o nosso caminhar. Vocês já se deram conta de que a doutrina espírita pode ser um divisor de águas na nossa jornada espiritual? Nós podemos, daqui a alguns séculos, olhar para trás, né, e bem dizer esse momento que estamos passando. Por mais difícil que seja, a oportunidade, né, que Deus nos permitiu de estarmos aqui num momento de transição do planeta, onde tudo parece que está pegando fogo, né, tudo em convulsão, que precisamos realmente separar o joio do trigo, porque, né, não cair nas lábias dos falsos profetas. Mas nós podemos daqui a alguns séculos, 2, 3, 4 séculos, olhar para trás e bendita a encarnação que nós tivemos na virada do século 20 e 21. Aonde nos proporcionou uma mudança de rota na nossa vida espiritual. Podemos fazer isso? Claro. Desde que ela sirva efetivamente para a mudança necessária. Mas também podemos chegar daqui a 2, 3 séculos, né, e se arrepender. Né? Olhar para trás e não fiz o que devia ter feito. Estava em tudo em minhas mãos e eu não me esforcei. Deixei para depois. Dei importância às questões transitórias e não às verdadeiras.
Pode acontecer, né? Claro que pode, né? Acho que eu já devo ter falado isso em outra oportunidade aqui, né? Temos um exemplo clássico nas obras, né, de Chico Xavier, livro muito conhecido, há 2000 anos. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Um senador romano de nome Publius Lentulus. Na calada da noite, porque ele não queria ser visto com Jesus durante o dia, procura Jesus e no decorrer do diálogo, Jesus então vira para ele e diz: Publius, você pode me seguir agora e receber todas as benesses do céu? Ou daqui a alguns séculos, depois de muito sofrimento? Qual a opção que ele teve? Séculos de sofrimento. Nós estamos falando do próprio Emmanuel, né? Porque o livro trata. Publius Lentulus é o Emmanuel que nós conhecemos como mentor aí das atividades de Chico Xavier, que naquele momento era o senador romano. E daí vamos ver o sofrimento na própria obra, né? Porque aí tem todo um desenrolar da história, né? Com a sua esposa, filha. Nós temos na sequência 50 anos depois, que continua, né? A história. Vamos encontrar o Ave Cristo lá na frente, né, também trazendo outra encarnação, até que ele conseguisse resgatar, né? Mas ele teve a oportunidade e disse não. E nós? Ninguém conscientemente quer dizer não, né? Mas inconscientemente é a resposta que nós damos, porque nós não fazemos. E não é eu que estou dizendo, né? A própria doutrina, a questão 909, eu acho, ou 8. Os Espíritos vão dizer para nós que nós não nos esforçamos para fazer as mudanças necessárias. O nosso querer é da boca para fora. Nós dizemos que queremos, mas no fundo não queremos. Será que os Espíritos estão falando para outros? Ou é para nós mesmos? Ele diz, vós, né, encarnados, faz isso. E quando a gente vai se aprofundar, a gente vê que o esforço é muito pequeno, né? Ainda as questões, né, do ego falam muito mais alto. O interesse pessoal ainda é o que nos move, né? Mas nós temos que começar a mudar essa rota. Os tempos são chegados e precisamos nos aprofundar. Ao longo do qual, né, então, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao termo da jornada. Para chegar ao termo da jornada, quais são as palavras, né, que o Espírito traz aqui? Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, caridade para consigo mesmo, numa palavra, caridade para com todos. E amor a Deus acima de todas as coisas. Porque amar a Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem a prática da caridade, de qual ele fez uma lei para todas as criaturas. Então, nesse trecho, nesse ponto do Evangelho, vai dizer, né, que amar a Deus sem a caridade não há como separar. Ou eu faço a caridade, ou eu amo a Deus. Se eu não faço, eu também não amo a Deus. Mas o que é caridade? Eu sei que todos nós já lemos a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta qual é o sentido da caridade conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Nós vamos ver aí que não tem muita coisa a ver com aquela questão de dar as coisas ao outro, né? Não que o dar não pode ser, né? Mas desde que esteja o meu sentimento envolvido. Se eu dou alguma coisa a alguém para me livrar daquela pessoa, por exemplo, alguém bate na minha porta, né? E eu atrasado por alguma coisa ali, não deixo nem a pessoa falar direito. Tiro ali um trocado e dou para ela, e diz, hoje eu fiz caridade. Sabe, fizemos alguma caridade? Nenhuma. A minha intenção era me livrar o mais rápido possível, consegui. Mas eu não fiz caridade. Talvez muitas vezes ele não queria nem o dinheiro, né? Ele queria só um ouvido para escutar. Ele tinha
algumas coisas para desabafar que, na verdade, poderia acalentar o seu coração. E tantos exemplos dessa forma. É claro que isso é uma construção atávica. O que é atavismo? Atavismo é essa construção secular que nós vamos trazendo de conceitos equivocados, né, por ações equivocadas no nosso passado. E todos nós sabemos que lá na Idade Média, por exemplo, nós saímos a comprar as cadeiras, os pedacinhos do céu, né? Não fizemos isso? A igreja se aproveitava em arrecadar dinheiro, mas nós ia lá e comprar o cantinho do céu, né? Deu certo? Não. Não deu, estamos aqui ainda. Não resolveu. Não é fora, é dentro. A mudança é íntima, não externa. Não adianta nós querer buscar desta forma que não, quando deu certo antes, não vai dar certo agora. Mas benevolência para com todos é a primeira colocação. Fazer o bem a todos. E a todos mesmo, né? Sem exceção. Aquele que gostamos, aquele que não gostamos, nossos amigos, nossos inimigos. Agora, como está em moda, né, a questão da divisão aí, é o político que nós gostamos e o político que não gostamos. Temos que amar. E aí? Aquele parente difícil, né? Já dizemos parente difícil porque é difícil mesmo, né? Mas a proposta é de amar. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo especificamente que vai tratar sobre isso, né? Não estamos falando de trazer o inimigo como fosse um amigo, né? Isso seria uma infantilidade porque ele ia se aproveitar disso. Mas é nós nunca pensarmos mal dele. Sempre orar por ele. Estar disponível para a reconciliação a hora que for possível. Essa é a proposta. Mas também é a indulgência, né? As imperfeições alheias. O que é indulgência? Como podemos ser indulgentes? Indulgência é você aceitar as dificuldades do outro. Como nós também temos dificuldades e precisamos que os outros nos aceitem. Somos assim? Aí é o problema, né? Tem um colega nosso lá da Sociedade Espírita de Joinville, que participa de um estudo da mediunidade junto conosco. Quando a gente toca no assunto que vem essa questão em pauta, né? Da indulgência, ele diz, olha, essa é uma coisa que eu não vou conseguir nessa encarnação. É difícil. Porque o que nós fazemos? Nosso comportamento é mudar os outros, não é? Eu quero que o outro se molde na minha verdade. Eu tento moldar meus filhos, meus pais, esposa, meu marido, meus irmãos, quem for, né? Amigos. Nós sempre queremos moldar os outros, nós nunca aceitamos eles como são. E aí a gente começa a ver quanto longe nós estamos dessa proposta da caridade. Jesus já disse, não julgueis para não ser julgados. Aceita o outro como ele é. E também vai falar do perdão às ofensas, né? E aí é mais uma questão, né, que a gente às vezes trata isso, o perdão, como uma forma exterior, mais uma vez, né? Eu vou perdoar e ajudar o outro. Você pode ajudar de alguma forma, mas quem é auxiliado com o perdão somos nós mesmos. Porque quando nós sentimos qualquer sentimento de raiva, rancor, ódio, vingança, nós nos contaminamos com as nossas próprias energias deletérias, e isso traz dificuldades físicas, dor de cabeça, dor de estômago. E se isso levar muito tempo, né, anos às vezes que fica com esse sentimento, isso vai trazer doenças extremamente graves para o nosso organismo físico. E quando nós perdoamos, o que nós fazemos? Nós quebramos com todas essas energias. Se alguém quiser se aprofundar nisso, um exemplo muito clássico é no livro Missionários da Luz, é a terceira obra de Chico Xavier, de André Luiz, do Desvendando o Mundo Espiritual, que vai falar sobre a reencarnação de Sigismundo. E lá tem uma passagem que vai falar exatamente desse processo do perdão. E o que aconteceu, né, quando houve esse processo. E é isso que nós precisamos imaginar. Nós perdoamos, nós tiramos essa carga de energia que está sobre nós, nos contaminando. Então o perdão vai nos auxiliar diretamente. Não que o outro não possa ter algum benefício,
Um dos benefícios é porque nós não vamos estar mais emanando pensamentos negativos para ele. Porque enquanto nós estamos com sentimento negativo, nós estamos a todo momento mandando petardos de energia deletéria contra ele. Ele vai receber ou não se ele estiver sintonizado com nós, porque Deus é justo. Se ele estiver no mesmo padrão vibratório que o nosso, vai receber, e ele também vai emanar de retorno, mesmo inconsciente. E nós ficamos ali nos contaminando mutuamente. E é perdoar a todas as ofensas. Não tem ofensa que não precisa fazer perdão, não. São todas. No Evangelho ainda segundo o Espiritismo, agora no capítulo 15, fora da caridade nossa salvação, nós vamos ver no item 5, caridade e humildade estava sendo da única da salvação. Caridade e humildade estava sendo a única da salvação. O que é a salvação? Aquela ideia de que nós vamos para o céu circunscrito em algum lugar? Isso o Espiritismo os Espíritos já disseram, não é assim que funciona, né? Jesus já disse isso, né? E ainda nós não conseguimos entender, né? Porque ele vai dizer, se alguém dizer para vós que o céu está aqui ou acolá, não acrediteis, por de verdade ele está dentro de vós. Então o céu está dentro de nós. E quando vamos com essa luz que a doutrina espírita lança sobre os ensinos do Cristo, nós vamos entender efetivamente que o céu está dentro de nós, automaticamente nós entendemos que o inferno também está. E somos nós que causamos. É nós que criamos todos os problemas da nossa jornada. Na pergunta 614, a primeira pergunta das leis morais, é da parte terceira do Livro dos Espíritos, onde começam então as leis morais, e depois essas questões, né, das leis morais vão dar origem, né, Kardec vai desdobrar na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar que a pergunta, um pouco mais simplória, dizendo que Kardec pergunta, a lei natural e a lei de Deus é a mesma coisa? Ele vai dizer que sim, é a mesma coisa. Mas essas leis é o único caminho que o homem pode chegar à felicidade. Então, o cumprimento das leis divinas é o único caminho que nós temos para chegar à felicidade. E aí diz mais, todas as vezes que nos afastamos dessas mesmas leis, nos alcança então a infelicidade, o sofrimento, as dificuldades. Então, quando nós temos qualquer tipo de problemas, é porque nós, em algum momento lá atrás, nos afastamos da lei. E agora estamos apenas sofrendo a consequência da outra lei divina, que é a lei de causa e efeito. Cometemos um equívoco lá atrás e agora estamos tendo que enfrentar os problemas. E para resolver todos esses problemas, lembramos o céu e o inferno, que por sua vez completa este ano 160 anos de sua publicação. Vamos encontrar lá no Código Penal da Vida Futura, que nós precisamos de 3 condições para quitar com a lei divina as nossas falhas. Nós precisamos primeiro nos arrepender. Eu preciso me arrepender, ou seja, eu preciso entender que aquele processo não pode ser feito. Que aquilo faz mal para mim ou para o próximo. Mas eu preciso também expiar. A expiação vai nos dar a condição de calar aquilo de uma forma indelével na minha intimidade, para que eu não volte mais a cometê-la. Então, eu vou ganhando experiência a partir dos meus erros. Mas só isso também não é o suficiente, diz os Espíritos. Ainda eu preciso da terceira parte, que é reparar o erro. Eu preciso da reparação. Quando a gente fala em reparação, normalmente vem a ideia, de dente por dente, olho por olho, a lei de Italião. Mas na realidade nós temos que lembrar uma fala de Pedro, ele vai dizer que o amor cobre multidões de pecados. Então, quando nós fazemos o bem, nós estamos quitando muitas das dívidas nossas com as leis divinas naturais. É claro que tem muitas delas que a gente vai ter que passar por um processo mais profundo, porque nós precisamos entender qual é o caminho assertivo. E sem ela, muitas vezes, nós não conseguimos. Então precisamos nos esforçar para cada vez mais trabalhar essa condição em nós. Então a salvação nada mais é do que essa busca para chegar à perfeição, à felicidade, à paz de consciência. Não importa a terminologia que a gente use,
mas essa condição de nós chegarmos no futuro bem melhor da condição que nos encontramos agora. Caridade já falamos, né? E humildade, o que é humildade? Eu preciso trabalhar esses conceitos. Porque se a caridade e a humildade é a senda, né, única para que eu possa me salvar, eu preciso trabalhar esse conceito. E o que é humildade? Se humildade ele é a contrapartida de uma das deficiências que nós temos, né, que é o orgulho, porque a caridade ela é contraposta a uma das deficiências que é o egoísmo. E o orgulho, né, a virtude é a humildade. O que o orgulho faz para nós? O orgulho me projeta bem acima do que eu sou. Então eu sou sempre o melhor, né? Eu sou o que sempre sei mais. Né? Ou seja, ele sempre está me colocando num patamar que não é o meu. E a humildade exatamente é o contrário disso. Ele me coloca exatamente aonde eu estou. Então, quando eu sou humilde, né, quando eu conseguir ser humilde, nós vamos conseguir entender exatamente quem somos, sem ser mais e sem ser menos. Porque a projeção de ser menos também é do orgulho. Também é o ego trabalhando. A síndrome do coitadinho, né, as depressões, tudo envolvido dentro do processo ainda egóico. Uma hora sendo mais, outra hora sendo menos. E as duas são prejudicial, porque nenhuma delas é minha realidade. A minha realidade é outra, que eu preciso buscá-la através da condição de ser humilde. Enxergar a minha natureza normal. Então, para isso, eu preciso ter consciência que hoje eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou invejoso, eu sou ciumento, e assim vamos indo, qualquer deficiência que nós encontrarmos. Todas elas temos. Uma menor, outra maior, mas todas elas ainda carregamos. Quando começamos a entender esse aspecto que ainda temos, aí nós começamos a observar aonde ela está. Porque se nós dissermos que eu não sou orgulhoso, nós vamos ter capacidade de entender que eu sou orgulhoso? Nunca. Porque eu não sou. Por que eu vou buscar isso? Por que eu vou procurar? Eu já não sou mais. Enquanto eu não entender que eu sou um espírito imperfeito e buscar as dificuldades, eu não saio dessa condição do orgulho e egoísmo. Quando eu começo a entender que eu não sou isso, aí eu começo uma busca, né, de melhora, de ajuste na minha própria realidade. Este princípio se acha formulado nos seguintes termos: amarás a Deus de toda a tua alma, de teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, novamente, vem trazer o mesmo conceito. A mesma fala do Cristo. Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que faça contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. A máxima, né, que eles vêm trazer aqui, depois se tornou a máxima da própria doutrina espírita. A caridade é o amor em ação. A caridade é a condição que nós, seres imperfeitos, que habitamos esse mundo de provas e expiações, adentrando o mundo regenerador, temos a condição de praticar a lei divina, que é a lei do amor. Através da benevolência, da indulgência e do perdão, é o que nos cabe para que possamos trilhar nesse aspecto da lei. Não vamos conseguir, né, agir de conformidade com o que espíritos mais elevados que nós já entendem, porque nós não temos essa capacidade de compreensão. Mas isso nós já temos, todos. E sem exceção. Sendo espírita, não sendo espírita, não importa. Todos nós da humanidade temos a capacidade de fazer o bem a todo mundo, né? A ter indulgência com todos, aceitar as imperfeições alheias e perdoar a todos. Deus não dá o fardo maior que podemos carregar. Então, nós podemos fazer isso. Ainda no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, fazer o maior mandamento, fazer aos outros o que quereis que os outros vos façam. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. É mais uma fala do Cristo. Então Jesus, quando vai falar sobre a questão de relacionamento que nós devemos ter com o próximo, ele vai trazer o quê? Fazer ao outro
o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse? Não gostaríamos que o outro agisse com benevolência para conosco? Eu não gostaria que o outro fosse indulgente com as minhas imperfeições? Eu não gostaria que o outro me perdoasse de todas as minhas falhas, todos os meus erros? Ou seja, eu não queria que ele agisse com caridade para comigo? Esta é a proposta do Cristo. E claro, se aprofundarmos um pouco mais esse conceito, né, vamos ver que na realidade nós queríamos que o outro nos amasse. Simples assim. Então, se é o que eu quero do outro, é isso que eu devo fazer a ele. Você percebe que é sempre simples a mensagem do Evangelho? Não tem segredo. Nós não precisamos ter faculdades, qualquer um de nós tem capacidade de compreensão. A lei divina é muito simples. O complicador sempre somos nós mesmos, né? Não a doutrina, não o Evangelho de Jesus. Amar o próximo a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros nos fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo, e a prática dessa máxima tende à destruição, então, do orgulho e do egoísmo. Então nós vemos que nós temos a chave, né? Nós temos um roteiro, um caminho trazido pelo Cristo. Tanto é que, na questão 625, qual o espírito mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então Jesus é esse guia, né, trazendo sua mensagem para onde queremos chegar, que é chegar numa condição melhor na manhã. Precisamos começar a meditar sobre esses aspectos. Não vamos resolver isso do dia para a noite, nem nessa encarnação. Mas se nós não começarmos a trabalhar isso de uma forma diferente que fizemos até agora, o que esperar do amanhã? Será que teremos uma oportunidade idêntica a essa que estamos tendo agora? Quando nós não aproveitamos as oportunidades que Deus oferece, na próxima vai vir mais fácil ou mais difícil? Não precisa nem responder, né? E mesmo assim, nós estamos deixando para depois. Como está lá no capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados, né? E os tempos são chegados. Nós não vamos ter mais oportunidade de dar desculpas porque eu não sabia, né? Porque eu já sei. Aquele que mais foi dado, mais será cobrado. E quem cobra, né? É nós mesmos, porque é a nossa própria consciência, o nosso algoz é a nossa consciência. E se temos dúvida quanto a isso, vamos ler o livro Céu e Inferno, que completa 160 anos. Vários depoimentos de todas as categorias de espíritos nos trazendo, a grande maioria deles, o arrependimento das condições deles não ter feito bem. E o que eles estão passando lá por isso. Nenhum de nós quer isso. Se nós não queremos, vamos começar a nos amar, né? Porque o verdadeiro amor a nós mesmos é ser mais assertivo com a lei. É não nos sabotar. É começar a fazer coisas que amanhã realmente tenham um resultado positivo. E esse amanhã não nesta vida, mas nas outras vidas. Porque somos espíritos e não esse corpinho físico. Com certeza, né, não vamos resolver isso do dia para a noite. Outra certeza também que eu tenho particular é que eu preciso mais que vocês, né? Eu fiz essa palestra agora esses dias. Hoje completa, nos últimos 7 dias, eu fiz 5 vezes a mesma palestra. Então, o quanto eu estou precisando dela, né? Mas se nós não repetirmos essas questões, nós não calamos na nossa intimidade. Isso é extremamente importante, que nós busquemos isso, meditar sobre, estudar mais esse assunto, trabalhar mais, porque essa é uma base, né, fundamental de compreensão, para que realmente nos tornemos espíritos melhores do que somos. Agradeço a oportunidade da casa, agradeço a atenção de todos, né, que a paz do Mestre Jesus nos fortaleça hoje e sempre.